Good morning, folks. How are you? Let's start our class. This is our fourth class, and we are going to talk about the last topic, which was the text about plans. Then we had a text which read, "I'm retired now, so I have a lot of spare time. I like to go to the community center and play bingo about 4 times a week. My grandchildren think it's funny that I play bingo so often. They call me lucky. Well, sometimes I win, sometimes I lose, but I always have a good time." Então, meus queridos, nós vimos aí esse texto, nós treinamos aí, né, as frases desses textos no presente, no passado perfeito e depois no passado imperfeito, né, para vocês entenderem a diferença entre o passado perfeito e imperfeito. Então, eu falei que no presente, né, no caso do I am retired, presente, né? No passado ficaria I was retired, né? Aí na segunda frase, I have a lot of spare time, eu tenho muito tempo livre, né? Tempo de folga. No passado eu teria I had a lot of spare time. E aí nós treinamos essa frase também no passado imperfeito, né? Que é I used to, né? Ou seja, eu tinha muito tempo livre. E a outra foi I play bingo, né? I play bingo about 4 times a week, né? Eu jogo bingo aproximadamente 4 vezes na semana. E fizemos também as frases no passado imperfeito com essa frase aí, tá bom? E agora aqui por último nós temos essa frase onde ele mostrou aqui, well, sometimes I win, sometimes I lose. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. E a última, I always have a good time. Eu sempre me divirto, né? E nós treinamos, né? Essas frases. Agora, o que nós vamos fazer, né? Falei para vocês que vocês têm que treinar, né? Se vocês não treinarem, não adianta nada, né? Aí eu vou falar para vocês o que acontece quando vocês tomam lá o cursinho de inglês, lá na franquia lá do idioma, né? Seja qual for, não vou mencionar nomes aqui para não comprometer ninguém, né? Nem a mim, nem a eles. Mas qualquer uma dessas escolas aí que vocês tenham estudado, ou faculdade que vocês tenham feito, né? Feito o curso de língua estrangeira, né? Língua inglesa. O que acontece? Na escola de inglês, quando você toma as aulas, né? Geralmente um curso aí de 2 anos, 3 anos, né? Tem cursos que são mais longos, com 5 anos ou 6 anos. Mas durante vocês que tomaram esse curso, né, nas franquias, eles têm uma metodologia, né, onde eles treinam o aluno, né, a, a fazer as conversações, né, e através de teatrinhos, né, de diálogos, de cenas, né, eles têm uma estrutura, né, realmente para fazer com que você aprenda a falar inglês. Agora, em todo grupo social, né, existem pessoas. Nós pegarmos a cada grupo de 10 pessoas, né, talvez ali nós só encontremos talvez 3 ou 4 pessoas, né, que vão realmente se interessar, né, a executar as tarefas, né, que têm que ser desenvolvidas, que são essas tarefas que vocês vão tirar, né, o fruto mais tarde, né, porque você vai ter que fazer isso um dia se você for ser professor, né. Então você tem que desenvolver essas tarefas. É a mesma coisa quando nós estamos ali no ensino fundamental e médio, né? Que aqui no Brasil nós não temos estrutura. Na realidade nós temos estrutura, né? Que os professores, eles, com o pouco que eles têm, eles levam para a sala de aula, né? Cartolinas, né? Tentam mostrar através de slides, fazem com que os alunos façam seminários. Esses seminários já fazem com que o aluno aprenda alguma coisa, né? Então ele vai escolher determinadas situações para fazer com que você execute, né, a sua conversação. Então, já que no inglês você vai ter que conversar, né, você vai ter que executar a sua conversação. Mas sempre, gente, eu sempre falo com meus colegas, né, que eu sou professor, hoje eu sou professor
da rede estadual, né? Já fui da rede municipal, agora estou sendo da rede estadual. E muito tempo atrás eu fui da rede privada, né? A rede particular, onde eu dava aula nas franquias, né, de língua inglesa, tanto em Salvador como Curitiba, né? E Teresina, né? Essas cidades, nas franquias onde eu trabalhei. Não vou mencionar também as franquias onde eu trabalhei, mas foram muitas, né? E o que é que acontece? Se você não se dispuser a executar as tarefas, né, você fica sujeito ao insucesso, né? Então, dificilmente você vai conseguir desenvolver a sua conversação. Você tem que ser desinibido, né? Você tem que fazer. Ó. Vocês estão vendo aí? Essa aqui é a nossa quarta aula, né, de conversação desse momento aqui que eu estou tendo com vocês, né? Vocês que terminaram aí a faculdade ou saíram do curso de idiomas. Então, para que vocês não fiquem travados, a gente tem que treinar ó, cada etapa dessa, né? Considerar como se fosse um desafio, né? Você tem que fazer. Então, como eu falei lá nas aulas anteriores, na primeira, na segunda e terceira, você tente mostrar para seus familiares, um irmão, uma irmã, a esposa, o marido, entendeu? Até um vizinho que seja mais próximo, né? Você tem que fazer, gente. Você tem que executar. Senão, você não vai desenvolver o seu inglês. Nem o seu alemão, nem a sua matemática. Nada, não vai desenvolver nada. Nós, no ensino médio, temos turmas, né, numerosas, com 30, 40 alunos, né, ou até mais. Né? Tem turmas que eu tenho mais alunos, né, 45 alunos, entendeu? É difícil, mas a gente faz alguma coisa. Né? Se você não fizer, você está morto. Então, é, daqueles 40 ali, daqueles 30, né, vai ter uns 3, 4, 5 que vão querer. Né? Então você vai ter que desenvolver o seu trabalho de uma forma séria, né, disciplinada, comprometida. Né? Então, se você fizer a mesma coisa aqui, você vai conseguir também. Então, olha o que apareceu aí. Apareceram aí nas últimas frases os advérbios de frequência. Né? Com esses advérbios de frequência, você pode treinar várias frases, né? Que são eles? Sempre, nunca, de vez em quando, dia sim, dia não, a cada 3 dias, a cada 2 anos, né? A frequência já é maior, né? Então você tem que fazer por onde, né? Então se você treinar direitinho, você vai conseguir. Vamos ver o que é que acontece aqui na próxima página. Ele te pergunta aí, how often do you have a good time? How often do you have a good time? Essa é uma pergunta que vocês já viram, já ouviram, né? Então vocês vão treinar, né? Com que frequência você se diverte, né? Com que frequência você se diverte. Então são várias possibilidades aí. Quando eu perguntei aqui do you, não quer dizer, o exercício não quer dizer que vai ser, se eu perguntei a você, né? Ou a você, não quer dizer que você vai responder só I ou então nós. Não, tá certo? Aqui tá aqui, ó, várias possibilidades, né? Aí depois você muda, aqui no caso do ela, né? Se ela respondeu aqui, ó, é o terceiro aqui, ó, she always has a good time with her husband. Ela sempre se diverte com o marido, né? O marido dela, né? Então a pergunta aqui em cima já foi how often does she have a good time? How often does she have a good time? She always has a good time with her husband. Então à medida que você vai mudando aqui em cima, você vai mudando aqui embaixo. Ou se o que tiver lá em cima for possível aqui embaixo, você treina dessa forma, tá bom? Pega aí a irmã, pega o irmão, pega alguém aí da sua intimidade, né, para treinar isso aqui com você. É sempre bom ter pelo menos um par, né, para treinar, né, você e outra pessoa. Então vamos ler aqui as frases. I always have a good time with my friends. You always have a good time with your family. Eu vario, procuro variar, né? She always has a good time with her husband. Repare que aqui na terceira pessoa do singular já variou. O have ficou has, né? Que aí vai ter aquele problema lá do inglês se é britânico, mas eles não vão se importar com isso agora. Se é has, se é has, entendeu? Não fique preocupado em falar igual americano, porque eu já falei para vocês. Vocês não estão aqui para aprender a imitar ninguém, não. Vocês estão aqui para aprender a falar. Não é para aprender a imitar o americano, imitar o britânico. Não, não existe isso. Igual o brasileiro aqui que é piauiense, né? Que nem eu, vai lá para São Paulo, passa 2 semanas, já está falando porta. Né? Não existe isso, gente. É porta. Porta para eles lá, que eles já estão lá há muito tempo. Não, você não pode querer imitar alguém, entendeu? Você tem que fazer o seu. Cada um faz o seu. Eu faço o meu, você faz o seu, entendeu?
Então, agora a pronúncia correta tem que ser dita, né? Então você pode falar aqui, ó, eu vou escolher o inglês, né, que eu aprendi, né? Que é o inglês americano, mas eu não sou obrigado a imitar o americano. Eu falo parecido, né? Uma pronúncia que o mundo entenda, né? Que o chinês entenda, que o indiano entenda, que o britânico entenda, que o jamaicano entenda, que o canadense entenda, que o México entenda, que todo mundo entenda, entendeu? Observe aí quantos você vê na televisão toda hora aí os japoneses, os mexicanos, os indianos, eles falando inglês, gente, não tem nada a ver com o americano, porque eles não imitam ninguém. Eles falam o inglês deles, que eles aprenderam. E o americano vai entender. Se ele não entender, é problema, né? Vamos lá. Então, Betty always has a good time with her sisters. Então, essa traduçãozinha aí é simples, né? Para você vai tirar de letra, né? Vai treinar, como eu já falei, você vai tentar falar as frases sem ler, né? Primeiro você lê, né? Aí faz um esforço aí para você, ó, sem olhar, né? How often do you have a good time? Vamos ver aqui. How often do you have a good time? Pronto, acertei. Se fosse ela, how often does she have a good time? How often does she have a good time? How often do they have a good time? Você vai treinando até você ficar acostumado, entendeu? Torne isso um hábito na sua vida, né? Você aprende a falar, vai aprender pouco, mas vai aprender certo. Vai saber fazer, vai ficar na memória. Não esqueçam vocês, professores, que né, você tem basicamente duas memórias, né? A priori nós temos duas memórias. A memória RAM, RAM, memória de acesso aleatório. Depois você tem a ROM, a memória somente de leitura. Na memória de acesso aleatório, eu já falei para vocês que é a memória que ela se esvai com muita facilidade. Se você treina aqui hoje essa aula, se amanhã você não pratica, já vai para o beleléu. Então você tem que treinar todos os dias, pelo menos 10 minutos, 15 minutos. O ideal é 30 minutos. Tá? Não precisa uma hora, não precisa. Uma hora você cansa. Né? Em uma hora você cansa. Então, tente fazer poucos minutos, 15 minutos, 20 minutos, tá bom, só para treinar, entendeu? Aí vai ficar na sua memória. Agora tente fazer numa sequência, né, frequente, né? Se for possível, every single day, né, cada dia, né? Cada dia único você consegue, ou every day, né, todos os dias. Vai ser melhor se você fizer todos os dias, não é não? Então, mais uma vez, repetindo a pergunta: How often do you have a good time? Com que frequência você se diverte? Então, I always have a good time with my friends. You always have a good time with your family. She always has a good time with her husband. Betty always has a good time with her sisters. Vamos ver aqui no próximo o que aparece. How often do you visit your relatives? Com que frequência você visita os parentes, né? Tio, mãe, irmão, né? Tudo é parente. Né? Esposa, né? Cunhado com cunhado, avô, isso aí é parente, né? Então, respostas aqui possíveis, né? I never visit my relatives. She never visits her mother-in-law. He never visits his best friends. You never visit your cousins. Você leu, você lê mais uma vez, leia mais uma terceira vez, tenta memorizar e aí sem olhar, né, sem ler, você tente fazer para uma irmã, para um irmão. I never visit my relatives. I never visit my friends. I never visit my neighbors. I never visit. Vai falando aí, né? E vai treinando, vai assimilando. Senão vai ficar difícil. Aqui quando eu digo I never visit my relatives, eu nunca visito meus parentes, você pode mudar, né? I never visit my neighbors, I never visit my grandparents, I never visit my aunt, my cousin. Cousin é primo, né? E aí você vai enriquecendo o seu vocabulário, né? E vai treinando, vai treinando. Vamos ver agora o que ele tem na próxima aula. Esses slides, né? How often do you go out with your mother? Com que frequência você sai com a sua mãe? Esse sai aqui é do passear, né? Com que frequência você sai com sua mãe? Você passeia com sua mãe, né? I usually go out with my mother, geralmente. Né? She goes out with her mother every other day. Dia sim, dia não, né? We seldom go out with our mother. Nós raramente saímos com nossa mãe. Sometimes we go out for dinner. Sometimes aqui no caso veio antes, né? Não tem nada não. He rarely goes out with his mother.
Mas aqui é uma possibilidade, né, de uma variação, né, aqui para você. Usually, né, geralmente. O every other day vem no final, né? We seldom veio depois do sujeito aqui. Você tem que entender o que é isso, sujeito, o que é complemento, né? Depois a gente vai entender o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, quando é que o verbo é intransitivo, né? Você, professor, tem que saber isso, né? E aí faça com que o seu aluno, se ele não sabe, que ele lembre, ou então ensine a ele, entendeu? É importante, gente, a gente saber. Conhecimento é bom. O conhecimento nunca é demais. Pelo contrário, com o conhecimento você desenvolve a sua memória, né? Desenvolve a sua memória. Voltando lá ao assunto da memória, na memória volátil, né, que é a RAM, memória de acesso aleatório, você esquece logo, esquece com muita facilidade. Quando você treina bastante, né, durante alguns dias, aquele trecho, né, você passa a ter isso na sua memória de leitura, né? Então você não esquece mais. Pode acontecer o que for, você não vai esquecer. Dificilmente você vai esquecer, porque ela já está já internalizada, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez. How often do you go out with your mother? Com que frequência você sai com a sua mãe? I usually go out with my mother. She goes out with her mother every other day. We seldom go out with our mother. Sometimes we go out for dinner. He rarely goes out with his mother. Muito bem. E aí mais uma oportunidade, né, de você treinar o seu inglês. How often do you keep in contact with your friends? Com que frequência você tem contato ou mantém contato com seus amigos, né? Aqui você vai fazer, ó, você vai criar aqui nesses pontinhos, você vai criar. Aí tem aqui o very often, muito frequentemente, né? Sometimes, às vezes. Never, nunca. Né? Occasionally, ocasionalmente. E every now and then, de vez em quando. Novamente, very often, você faz uma frase com very often. Faça várias frases, treine, entendeu? Se você quer, né? Se você quiser, né? Treine. Sometimes, never, occasionally, every now and then. Mais uma vez, eu reforço. Não queira falar igual um americano, não queira falar igual um britânico, não queira falar igual um... Seja você, fale o seu inglês, contanto que o mundo entenda, né? Porque na realidade existe uma crítica muito grande com relação a pessoas que não falam bem o inglês, né? Porque elas acham que a gente tem que aprender a falar inglês igual americano. Isso aí é uma besteira, viu? Você aprende a falar inglês e existe, né, uma forma padrão, né, que você vai utilizar. E você escolhe aquela forma ali, né? E ninguém é obrigado a falar português igual ao nordestino, ninguém é obrigado a falar português igual ao paulistano, ninguém é obrigado a falar português igual ao paraense, né? Eu fui educado no Pará, mas eu não falo igual ao paraense. Né? Eu falo, não sei, vocês é que vão dizer, eu falo igual a quem? Igual ao piauiense, já morei em Curitiba 2 anos, não falo igual ao curitibano, entendeu? Morei em São Luís, morei em vários estados aí, tanto do sul, né, quanto aqui do nordeste, né? E no norte, no Pará, né? E não falo igual a nenhum deles. Eu não sei, vocês é que vão dizer aí. Qual é o sotaque? Meu sotaque é da onde? Tenta descobrir aí em português, entendeu? Mas eu falo português e tento falar da melhor forma possível, né? Ninguém vai falar totalmente correto, 100%, porque ninguém sabe a língua portuguesa, né, corretamente. Ninguém sabe. Como ninguém sabe matemática, ninguém sabe, gente. O universo é muito grande, entendeu? Muito extenso. Cada dia a gente aprende uma coisa. Vamos ver aqui por último, né? É o último? Ah, que legal aqui. E aqui é uma oportunidade para você treinar o alfabeto. Ó. Ah, professor, mas já aprendeu? Vamos ver. Aí você vai aqui, ó, para treinar o alfabeto, use nomes de pessoas, frutas, cores, etc. Então você pode escolher, ó. Não faça assim, A, B, C, D, não. Faça assim, ó, escolha uma palavra lá, por exemplo, melancia, watermelon. Aí você vai lá e pronuncia as letrinhas, né? Fica melhor para você gravar, porque com as palavras, né? Com os nomes, né, com o nome de estado, você repete. Com a repetição é que você aprende. A aprendizagem vem com a repetição. Na língua inglesa, quando você está aprendendo matemática, quando está jogando xadrez, tudo é a mesma coisa, gente, é uma repetição. Então vamos ver aqui o Joe Thompson. Joe Thompson, J-O-E T-O-M-P-S-O-N. Estão lembrados, né? J-A-C-K-N-I-C-H-O-L-S-O-N, Nicholson. Robert De Niro,
R-O-B-E-R, eu já repeti o R, ó. R-O-B-E-R-T. D-E-N-I-R-O, Al Pacino. A-L-P-A-C-I-N-O, vou repetir. Al Pacino. A-L-P-A-C-I-N-O. Sean Connery. S-E-A-N. Sean Connery. S-E-A-N-C-O-N-N, dois N junto, ó. Double N-E-R-Y. Olha o Y, cuidado com o Y. Y. Harrison Ford. H-A-R-R-I-S-O-N. F-O-R-D. Harrison Ford. Denzel Washington. D-A-N-Z-O-Z, né? O Z é Z-O-Z, ok? Então, Z-E-L. W-A-S-H-I-N-G. T-O-N. Tom Hanks. Ou Tom Hanks, né? T-O-M-H-A-N-K-S. Betty Davis. B-E-T-T-Y. D-A-V-I-S. Cuidado que o Y é Y. E o I é I. S. Viola Davis. V-I-O-L-A-D-A-V-I-S. Pronto, gente. Aí eu acho que já foi o suficiente. Aí vocês treinam aí sozinho, né? Se tiver dúvida em alguma outra. Depois tem a Scarlett Johansson. Cuidado aqui com é Scarlett Johansson. Certo? O correto é Scarlett Johansson. Mary Streep, Natalie Portman, Jodie Foster. Pronto, e é isso aí, gente. Um abraço, fique com Deus, obrigado pela atenção. Assista até o final, dê o like se gostou, compartilhe, se inscreva no canal, ajude o tio Charles.